Caso Marielle, tu já teve aqui antes, em outros episódios, e falou. Inclusive, você me lembrou, eu não me recordava disso, que você citou o nome do Brazão. Eu não estou dizendo que foi o Brazão, tem uma investigação em cima disso, né? Mas em relação a Marielle, não foi batido a prisão, que foi ele que mandou. Fala para mim, caso Marielle, irmão, o que você pode trazer pra gente com esses últimos acontecimentos? Cara, o que eu vejo é o seguinte, a Marielle, infelizmente, como eu já falei, foi uma vítima, ela, o motorista, não há nada para se comemorar, nem morte nenhuma. O que me choca é o fato de terem utilizado a morte dela e sambar em cima do caixão da Marielle para poder tentar criminalizar um outro que não tinha nada que você pudesse dizer que tinha a ver com a ligação, com a situação. E outra, as pessoas começaram a endeusar a Marielle como se ela fosse a maior defensora, como se ela fosse a mulher ali que tinha enfrentado uma máfia e tal. Cara, quem enfrenta a máfia faz igual o Freixo, anda com 7 seguranças armados. Todo mundo de fuzil, carro blindado. A Marielle tava ali num Corsa, sei lá que carro que era, um Corsinha, salvo engano, um Corsa branco. Acho que era um Onix, Onix, né? Um carro comum. O fato é que era um carro comum, sem blindagem, sem segurança, sem nada. Então a Marielle mexeu com alguém que ela não devia, óbvio, mas ela nem sabia o que estava fazendo. Então a Marielle, para mim, foi uma vítima que morreu sem nem saber que tinha morrido. Ela não sabia nem que estava correndo perigo. Agora, eu falei lá atrás que havia o nome do Brazão envolvido nessa história. E, Miquel, você estava investigando? Não, galera, eu só leio notícias. A questão é que algumas notícias saem como notinhas, entendeu? Saem como notinhas e quando incomoda o grupo A ou o grupo B, ninguém mais repercute aquilo. E eu trouxe essa informação aqui. Até fiquei com medo na época de estar confundindo o político, que minha memória é terrível. Mas agora as investigações voltam a apontar para ele. E agora com uma delação. Aí algumas pessoas estão falando assim, mas é para poder tentar fugir, para tirar a atenção do grupo do Bolsonaro. Cara, eu repito, o que a Marielle teria feito até então que pudesse afetar o grupo do Bolsonaro? Não tem nada. Na verdade, eu não vejo nem o que ela poderia ter feito que afetou o Brazão, sinceramente. Assim, é um negócio muito, muito vago. A Marielle, coitada, pra mim, sabe é a pessoa que tropeçou numa mina e explodiu, sem nem saber, coitada. Eu não vi, cara. Quem conhecia a Marielle antes dela morrer? Sobre o Brazão, cara, eu vou complementar então, se tu não viu essa relação, o que eu vi de notícia, agora recente. E tu citou o Freixo também. A Marielle era assessora do Freixo, na época da CPI das milícias. E aí o que a reportagem fez de ligação é que a Marielle era do grupo do Freixo, né? E que desde aquela época da CPI das milícias, essa é uma linha de entendimento, né? De pensamento, uma linha investigativa. Que desde aquela época tinha um acerto de conta para acontecer. Só que o Freixo é um nome muito grande e o Freixo tem toda essa proteção e parece que tinha esse problema desde lá de 2007. E também uma certa desavença entre a Marielle e o Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão, né? E aí... Essa seria as ligações... Isso é linha da imprensa ou da polícia? A polícia deu alguma cara, tese? Não dá pra saber muito, né, cara? Porque a gente toma conhecimento da linha investigativa da polícia pela imprensa, né? Então, eu tô te reproduzindo... Aqui não é pensado Globo, eu tô te reproduzindo exatamente o que eu vi. Se procede ou não, é isso, né? Essa seria a possível motivação que liga o nome... da família Brazão, vamos dizer assim, porque tem os irmãos dele também na política, né? Porque, cara, a Marielle, você não via, assim, movimentação dela na Câmara para bater em milícia, você não via movimentação dela na Câmara para bater em esquema de corrupção, você não via nada de Marielle. Marielle foi eleita com até uma votação expressiva no município do Rio? Sim, mas isso não quer dizer que ela fosse... né, a sinistrona da parada, porque o Tarcísio Mota do PSOL, por exemplo, foi o vereador mais bem votado do município do Rio na última eleição. E nem por isso o Tarcísio Mota anda por aí com 300 seguranças. Entendeu? Ele anda com a mesma tranquilidade e despreocupação que a Marielle estava andando. Sim. Não é difícil você chegar lá na Câmara e ver o Tarcísio Mota saindo, sozinho, ou acompanhado só de um assessor, conversando. Ela é do mesmo partido, faz as mesmas críticas
que eram feitos, que sempre foram feitos pelo pessoal contra a milícia. E nem por isso o cara tá aí desesperado e preocupado com a vida e com a segurança dele. Faz sentido, então, né? Essa linha de investigação, porque o Tarcísio não fazia parte da equipe do Freixo, né? E a Marielle, sim. Né? Sim. Que tá ligada a essa tal CPI das milícias. Agora, se isso é verdade, procede, a gente... E assim, cara, eu fui dar uma pesquisada sobre a CPI das milícias e assim, vou ser bem franco contigo, 700 páginas de um relatório e qualquer coisa passou a ser atuação de milícia, tá? Teve até um caso agora que se repetiu na Zona Sul, e você vê esse mesmo padrão esse mesmo padrão foi denunciado durante a CPI das milícias. O camarada pegou e ligou, um subtenente, agora foi recente isso, tem uns 3 meses, um cara ligou para os condomínios, apelidando como subtenente da Polícia Militar, e falando assim, olha, se vocês quiserem, a gente coloca um pessoal aí para vigiar as ruas. E tipo, não foi ou paga ou vai sofrer as consequências. Não foi, olha, a gente tem uma empresa, o CNPJ da empresa é esse e tal, blá, blá, blá. Se vocês quiserem, a gente coloca aí. E cara, se você vai pro Jardim Botânico, por exemplo, tem várias ruas no bairro do Jardim Botânico que funcionam assim, nem por isso é uma milícia. Você tem ali um camarada que fica numa cabine levantando a cancela e fechando. E o subtenente ofereceu esse serviço e se identificou, cara, ele deu tudo dele, não foi uma parada assim... de coação e começaram a acreditar que aquilo era uma atuação de milícia e tal, e gerou um processo. E quando você pega para ver a CPI das milícias, haviam sim milicianos ali, mas cara, tinha muita coisa que era assim, o maluco tinha algum serviço e foi acusado de ser milícia, sabe? Tudo era milícia. E quando você pega, salvo engano, foram 500 e poucas pessoas acusadas ali dentro da CPI, foram 100 policiais militares, acho que 30 civis, uns 10, 15 ali entre marinha e bombeiro, e o resto era todo mundo cidadão comum. Então, a CPI das milícias, ela bateu num grupo muito pequeno de policiais militares de fato. A maioria eram cidadãos comuns e muitos ligados a coisas que não é aquilo que se espera propriamente de milícia, entendeu? De extorsão e tal. Mas situações banais, tipo assim, o cara tava fazendo segurança de farmácia. Ele é miliciano. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma ressalva com essa CPI das milícias, sendo bem franco. Quando você pega para ver o documento, existe uma fragilidade no modelo de investigação, que tudo hoje é milícia. O próprio Ministério Público acusou o projeto de segurança presente de ser um projeto de milícia, porque a prefeitura estava pagando policiais para fazer a segurança, então isso era um modelo de milícia. Tem alguns bairros na Zona Norte que ganharam autorização da prefeitura para botar cancela nas ruas, e aí foram acusados de organização criminosa, de polícia privada, não sei o quê. O problema do Brasil é que a gente pega coisas muito sérias, e começa a taxar todo mundo como se fosse miliciano. Todo mundo como se fosse fascista, todo mundo como se fosse nazista, todo mundo como se fosse bandido, quando não é uma verdade. E aí, coisas que são sérias se tornam banais e perdem a importância porque a gente começa a chamar todo mundo de miliciano. Toda atuação é miliciana, toda atuação é fascista, toda atuação é isso, toda atuação é aquilo outro. Então, eu sei lá, cara, eu não consigo enxergar isso tudo. Eu acho que a situação da Marielle ainda tem alguma outra guerra ali que não diz respeito a essa situação das milícias lá de 2007, não. Tá. Tu fez uma crítica a esse trabalho da CPI das milícias, mas ela ficou famosa justamente porque envolveu políticos, né? Então, ainda que tenha acontecido isso, teve um envolvimento de nomes, né? Nomes dentro da política. E a política continua até hoje tendo nomes ligados à milícia. A última foi agora... Lucinha. Lucinha, né? E aí, cara, o que pode, ligar a um político como mandante da morte de uma outra política? Guerra política, né? Sim. E aí, por isso, essa ligação do Brasão. Então, assim, se lá atrás você citou o Brasão, você citou por notícias de jornal. Não que você acredite que tenha uma ligação de motivação, é isso? Não, uma motivação tem. Agora, dizer que essa motivação é porque a Marielle
prejudicou a milícia lá atrás. E é um acerto de conta, e é um acerto em de 2018? Conta, em 2018, negócio de 2007, ela num mandato municipal, que não estava atuando contra as milícias, que não estava batendo nas milícias, que não estava repercutindo. Mano, sinceramente, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar que a Marielle foi morta por questão de milícia. Eu acredito muito mais na hipótese dela ter começado a ganhar espaço em um curral eleitoral que pertenceria a outro. Porque isso é muito comum, por exemplo, na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense e em São Gonçalo, isso acontece o tempo todo. Políticos, vereadores que estão começando a ganhar notoriedade num terreno que tradicionalmente pertencia a um determinado político ou a um determinado grupo político, é executado. Cara, pelo menos aí uns 7 vereadores foram assassinados desde a morte da Marielle. E ninguém fez esse estardalhaço. A Marielle deve estar se contorcendo no caixão de estar falando assim, gente, vocês estão fazendo um circo na minha morte e estão esquecendo os reais problemas, vocês estão esquecendo de procurar de verdade um mandante, vocês estão tentando forçar a barra para colocar a culpa em uma outra pessoa. Cara, pra mim isso é muito bizarro, assim. Eu, sinceramente, eu acho isso vergonhoso. Por exemplo, você não vai ver na minha rede social eu fazendo circo quando morre um policial. Cara, eu acho lastimável. Óbvio que eu não quero ver colegas se machucando em operações e tal. Mas eu acho vergonhoso quando eu percebo muita gente gritando e fazendo escândalo. Ah, morreu o policial, não sei o quê. Beleza, mas que cobrança você fez de fato? Você... Ah, eu sou deputado. Você tentou estabelecer uma CPI, um projeto para proteger os policiais, alguma coisa? Não, cara. O nego fica fazendo circo, estardalhaço. Mano, eu fico enojado com gente que faz circo em cima da morte dos outros. E eu acho que Marielle foi um circo em cima da morte dela. Eu acho que os policiais que morrem, principalmente aqui no Rio de Janeiro, São Paulo a gente até vê uma resposta da corporação. Mas aqui no Rio de Janeiro, quando morre um policial, o cara que vai pra mídia fazer estardalhaço, ele só quer ganhar like. Ele não quer realmente resolver problema nenhum. Mas aí tu fala as autoridades ou pessoas comuns? Todo mundo. Irmão, tanto a autoridade quanto as pessoas comuns. Porque, irmão, se eu quero resolver o problema da segurança. Eu quero. O que eu faço? Eu exponho problemas e sugiro soluções. Agora, ficar fazendo... postando toda hora foto do polícia que morreu pra família ficar vendo aquilo e reproduzindo o vídeo da morte do polícia. Cara, imagina você, teu parente é policial, morre e toda hora na tua timeline volta o vídeo do teu parente sendo morto. Pô, isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu acho que isso é uma canalice sem tamanho, você ficar toda hora trazendo isso de volta à tona. Independente se o cara é autoridade ou se o cara é cidadão. Se o cara é cidadão, às vezes eu até entendo por não compreender. Tipo assim, teve gente agora comentando, né? Tem gente que não gosta da minha presença e nego veio falar que o Miquel nunca foi baleado. Não tem, como é que ele quer falar sobre segurança pública se ele nunca foi baleado? Eu vi esse comentário. Eu pensei assim, cara... Mas não se apega a isso. Não me apego. Eu sei, mas assim, é que tem gente como ele que acha que o mérito do policial é tomar um tiro. Não, cara, o ideal seria que o policial não tivesse que entrar em tiroteio. Você quer ver uma polícia que funciona? É aquela que não precisa trocar tiro, pô. Não é a polícia que mata pra caramba. Se a polícia matou, é porque tudo falhou. É porque a educação falhou, a família falhou, o mercado de trabalho falhou, a religião falhou, o judiciário falhou, todo mundo falhou. Então, assim, quer resolver o problema? Vamos discutir o problema. Não vamos ficar sapateando em cima da morte de uma pessoa. Seja ela um político de esquerda, seja ela um policial, seja ela um repórter. Não vamos, cara. Vamos discutir o que leva àquela violência. Eu concordo contigo. Inclusive, eu não faço isso também. Não uso a rede social para isso. Eu vejo muito colega nosso fazendo. Aí não consigo saber a real intenção dele, né? Mas tem um lado que a família sofre, mas também tem um lado da memória, né? Talvez a família possa se sentir honrada, né? Pela repercussão que aquele herói tá tendo. Porque são mensagens, tipo, positivas, né? Mano, você bota uma foto de luto do cara. Te entendo. Agora, pô, eu vejo uma galera fazendo um circo que eu não aceito, sinceramente. Eu te entendo. E assim, no caso em questão, a Marielle, de fato, até hoje, 2024, ainda fica a pergunta: quem mandou matar a Marielle, quem tá por trás e tal. E aí surgiu um nome, né? Surgiu o nome do mandante. Porque para chegar no mandante é muito difícil, né, cara? Sim. Para chegar no executor é muito difícil também. Fizeram, toda uma...
Não, o Quebraram vários sigilos, coisas anormais, assim, tecnologia, não usual, né? Isso aí, é não usual. E aí foi uma questão política. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Não teria tudo aquilo para um cidadão comum ali, para um cara, para o seu João morreu. Exatamente.